Pronto, vai lá. Então, quem acabou de entrar por último na sala, né, a Isabelle, a Gisele, não sei se mais alguém entrou, a professora Stefanella acabou de encaminhar por e-mail um outro arquivo chamado Aula Mega 1. Enquanto eu estou falando aqui, tenta encontrar esse e-mail e também fazer o download desse arquivo, porque na verdade a gente vai utilizar os dois na aula, tá? Bom, então assim, primeiro, desculpa eu ter encaminhado isso tão em cima, mas na verdade eu queria utilizar esse modelo na aula de hoje e era uma coisa que eu já tinha estudado há algum tempo, então eu custei a encontrar exatamente o alinhamento que eu queria, mas encontrei. E aí acabou que ficou um pouquinho em cima da hora, tá? Mas vamos devagar, que eu acho que vai dar certo. Então, antes da gente efetivamente colocar a mão na massa, eu queria só, da mesma forma, comentar algumas questões relacionadas a essa parte de filogenia, né? Aí já fazer um pedido já para a professora Stefanella, professora da matemática, porque hoje vocês vão ter uma ideia de como, no meu caso, né, que sou virologista, o pessoal da área de saúde e biologia trabalha com essa ferramenta, mas efetivamente, né, eu acho que também é difícil encontrar alguém que tenha um embasamento matemático muito extenso para ir no detalhe de cada modelo, ok? Então, vocês vão ver que a ferramenta ela já é concebida para te dar umas dicas, né, de como você trabalha. E outra coisa que a gente vai ver é que não adianta a gente estar isolado, né? Você pode entender muito bem tudo que aquele modelo está fazendo, mas se a gente não tiver um entendimento, uma compreensão do universo que aquilo está sendo aplicado, a gente também corre o risco de cometer erros e não ter, assim, a ferramenta não vai ser tão útil assim, tá? Então, na verdade, a aula de hoje a gente vai alinhar essas duas coisas. É um grande incentivo para o pessoal da biologia não fugir do curso, porque depois, quando a gente fizer um trabalho em conjunto, justamente cada um vai somar, né, no conhecimento para ter um produto legal, tá bom? Bom, então, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Stefanella, eu estou desabilitada para compartilhar. Agora está, pode. Vamos lá, agora estou. Então, eu vou compartilhar minha tela toda com vocês. Deixa eu encontrar aqui, que a gente vai. Tá? Então, essa aula é a aula que a gente vai falar. Deixa eu só reduzir aqui. Espero que todo mundo já consiga reduzir um pouquinho ali o zoom, né? Para depois trabalhar com o programa aberto, mas com Mega, né? Enfim, então hoje a gente vai falar desse programa, que é o programa que eu aprendi e comecei a utilizar para a construção de árvores, né? Para fazer filogenia. A gente vai ver que ele ainda atende um pouquinho o meu propósito, que muitas vezes é um propósito relacionado ao entendimento da circulação do vírus ali, não é uma questão, um propósito mais profundo, né, que esteja relacionado a tentar entender a evolução daquele vírus, quais são os ancestrais. A gente vai ver que o objetivo, né, é mais simplificado. Outra questão que simplifica toda essa história
é que a gente vai ver que a gente não está trabalhando com sequências tão distintas. Então, quando a gente tem sequências com alta similaridade, os modelos simples já nos respondem. E tem até uma recomendação, né, que diz que se o modelo simples ele te dá uma resposta coerente em termos de biologia, ok, não precisa florear muito para a gente não correr o risco de estar embutindo erro ali na nossa análise, tá? Bom, então, o que a gente... eu não sei. Acho que tem gente querendo entrar, Stefanella. Aparece para você? Aparece aqui. Acho que Tem agora. pessoa que não se identificou. Não, não, não deixa entrar pessoa que é Tá. sem nome. Não, tudo Não, não, bem. deixa pra gente lidar com isso, tá? Obrigada. Tá. Não, é que eu não sei se quando abre essa janelinha, ela esconde o que está escrito para vocês ou não. É isso que... Tá bom, não, eu Não? espero que fale. O PC sala, por favor, se identifique. Eu também vou jogar fora. As pessoas não podem ficar sem nome nessa sala. É uma sala de aula, tá bom? Tá. Okay. Então, assim, né, como eu já tinha comentado na primeira aula com vocês, né, a análise filogenética, ela vai falar para a gente sobre a relação entre os genes, né, ou fragmentos de um gene, né, e tem um objetivo, né, todos os modelos, eles na verdade vão inferir, né, uma história comum entre esses genes, tá? Então, essa figurinha aqui, né, num esquema simples, representa um pouquinho tudo que a gente vai falar nessa aula. Então, a gente tem uma sequência que foi ancestral, né? E depois a gente vê essa sequência 1 e 2 que são geradas, né, a partir dessa sequência original, tá? Então, a sequência 1 em relação à original, ela tem 2 mutações, e a sequência 2, ela tem 4 mutações, tá? Então, assim, isso aqui é só para representar o que a gente vai... como que esses modelos eles vão trabalhar essa informação, tá? Bom, e aí, né, depois quem entrar, tem um livro, né, que foi até o José que conseguiu uma apostila que está muito didática sobre essa parte de filogenia, né, e ela fala até dos programas que são utilizados. Vai ler mais o primeiro conceito que a gente tem que ter, né, que vai embasar muito dos modelos para a construção das árvores, né, iniciais, é a relação entre, tá, a distância entre as sequências. Então, a gente pode dividir de duas maneiras. O que a gente chama de distância observada, né, que seria, em muitos programas, está como p-distance, que, na verdade, uma contabilidade básica sobre o número de mutações que a gente vê entre uma distância e outra. Quando a gente aplica, né, já algum modelo para tentar estimar como isso aconteceu ao longo do tempo, a gente fala da distância genética, ok? Que essa aqui, na verdade, ela é a verdadeira distância que esses modelos tentam inferir, tá? E aí eu vou dar um exemplo, né, de como isso acontece. Por exemplo, vamos supor que a gente tenha uma sequência original, né, que tinha uma adenina, tá? Houve uma primeira mutação para citosina e depois uma mutação para guanidina. E quando a gente pega a nossa amostra de trabalho, ela está nessa situação aqui, ok? Então, às vezes eu não tenho as sequências com essa mutação. Então, isso pode acontecer de forma que o meio do caminho eu não consigo identificar. Eu vejo uma alteração de A para G, ok?
E num outro exemplo, por exemplo, eu tenho uma timina, né, que foi para uma guanidina e voltou uma timina. Então, quando eu olho a minha sequência de trabalho agora, eu não vejo mutação nenhuma em relação à sequência anterior. Quer dizer, eu tenho uma mutação que, no meu visualizar, foi silenciosa. Então, o que que o modelo faz? Ele tenta justamente inferir esse meio de caminho aqui, que é o que aconteceu efetivamente. É a minha distância genética real, tá? Então, o que a gente vai ver, quer dizer, eu não vou entrar em detalhe, até porque, né, eu não tenho conhecimento de matemática para abordar isso, assim. A gente vai ver que todos esses modelos, eles não são ideais. Na verdade, para você conceber um modelo, você tem que assumir várias coisas. Eu vou pontuar para vocês algumas coisas que elas são assumidas e que, na verdade, na biologia em si, isso não acontece assim, né? A gente já sabe que tem algumas nuances aí nessa questão da mutação, tá? Bom, e aí... Francisco, no caso aí do programa de residência pedagógica, pelo que eu estou olhando, dá para a gente participar. O que acontece, né? Então, a primeira coisa que que eu vou comentar com vocês, que na verdade, assim, no modelo de vírus, eu acho que é o mais crucial, é o modelo para substituição nucleotídica, né? Existem vários modelos para inferir como essa substituição ela acontece, tá? Depois a Stefanella pode convidar alguém, ou alguém pode querer esse grande desafio de conversar para os biólogos, mostrando um pouquinho desses modelos, né? Então, na verdade, a gente tem, eu acho que já é alguma... isso aqui está me atrapalhando, Stefanella. Não sei se O que é? aparece para vocês. Tem uma caixinha. Não? Não aparece. Não aparece. Tá. Então, na verdade, eu acho, a Stefanella pode me corrigir, mas eu acho que já é uma propriedade ou uma lei, ou alguém formulou um grupo de teorias que está relacionado a essas cadeias de Markov, né, contínuas, que a partir disso muitos modelos de substituição foram concebidos, e eles são todos baseados em uma matriz, né? E com essa matriz você infere, agora sumiu, sorte, você infere a probabilidade, né, que cada base vai ter de substituição ao longo do tempo ali, tá? Então, para construir esse modelo matemático, algumas coisas são assumidas, né? Uma das coisas que é assumida é que para qualquer sítio na sequência, né, a taxa de mudança da base, né, I para J, por exemplo, né, para isso dentro da fórmula lá, é independente, né, da base que ocupou aquele sítio anteriormente. Então, isso é uma coisa que a gente tem que assumir, né, traduzindo. Vamos supor que a sua base original é a adenina, né? A gente diz que não vai ter... Nenhuma dessas bases é prioritária na mudança. Na verdade, todas são tratadas iguais, tá? A taxa de substituição, ela não vai mudar com o tempo, então ela é homogênea. A taxa, né? Não significa a quantidade de mutações você vai acumulando com o tempo. Mas a taxa de substituição, ela se mantém. E a frequência, né, de substituição, essa frequência relativa também é equilibrada, tá, entre as bases, ok? Então, isso tudo é assumido, né, para construir os modelos, só que isso, biologicamente, a gente sabe que não é bem assim, né? Como eu falei para vocês, a gente ainda talvez não entenda a fundo, mas a estrutura da molécula
ela influencia. E é óbvio que substituições que acomodem aquela estrutura que eu mostrei para vocês, elas vão ser favorecidas, tá? Bom, e aí, com isso, tem um conjunto aqui de modelos e modelos que se derivam a partir de outros, tá? Que são chamados, né, um conjunto com reversible time models, né? E eles, a taxa de mudança deles, né, tanto você ir numa direção, né, na base I para J ou de J para I, é a mesma, tá? Isso também é assumido. Então, com isso tudo, né, a gente quer calcular a probabilidade de mudança dessas bases ao longo do tempo, tá? Então, isso que vai estar relacionado a essa distância evolutiva e a distância real, ok? Bom, aí eu também não... Isso é mais para ilustrar, né? Na verdade, porque a gente lá no Mega... qual o modelo de substituição nucleotídica vai ser questionado, a gente escolhe isso, tá? Aqui tem um esqueminha mostrando, né, como os modelos surgiram e foram se derivando aqui. Depois, para o pessoal da matemática, tem detalhado nesse livro lá a matriz que utiliza, né, que vai estipular a probabilidade para cada evento e quando as coisas são consideradas aqui. E uma questão, assim, para a gente fazer um entendimento mais analítico dessa história toda do modelo, o que as pessoas se preocupam, né? Como eu falei para vocês, com relação à mutação, a gente pode ter duas categorias, né? Quando a gente muda um nucleotídeo por outro nucleotídeo que possui a mesma classe de base nitrogenada, né? A gente está fazendo uma transição. Lembra que as bases são divididas em purinas e pirimidinas, né? Então, toda vez que a gente muda o nucleotídeo com a mesma classe, a gente está diante de uma transição. Quando a gente muda de purina para pirimidina ou de pirimidina para purina, a gente está diante de uma transversão, ok? Então, o que esses modelos vão inferir? Eles vão inferir probabilidades ou igual para qualquer substituição, né? Ou eles vão inferir probabilidades diferentes para cada um desses trechos aqui, ok? Bom, e aí a gente vai depois ver, né, para o nosso modelo, o que aplica melhor, tá? Bom, uma vez que, né, e aqui é uma figurinha que exemplifica um pouco isso em termos quantitativos, né? Na verdade, ele mostra aqui as sequências alinhadas, né? 3, 1, 2. E ao lado, ele mostra uma matriz de dupla, né? Eu não sei se chama assim, mas de dupla entrada. Para mim, toda tabela assim é de dupla entrada. E ele vai comparar, então, por exemplo, aqui ele está comparando a sequência 1 com a sequência 2, né? A gente compara a sequência 1 com a 2. E ele faz uma conta básica. A gente, né, conta quantos nucleotídeos tem aqui. Então, 3, 6, 9, né, 10, 11, 12, 13, 14, são 15. É uma sequência de 15 nucleotídeos que apresenta entre essas duas, né, 1, 2, 3, 4 mutações. Então, esse valor aqui é justamente 4 dividido por 15, tá? É o valor exatamente que a gente chama de dissimilaridade entre uma sequência e outra. Então, a mesma coisa ele faz na comparação da sequência 1 com a 3 e assim por diante, ele vai montar a tabela. Só que, quando a gente vai olhar lá no Mega, né, e pedir a conversão dessa distância, ele já vai perguntar qual o modelo que a gente quer utilizar. Então, aqui, por exemplo, ele está dando a fórmula de um desses modelos, né, de substituição nucleotídica. Então, ele vai incluir outros fatores aqui e vai te dar a distância evolucionária que estimou
a partir dessas dissimilaridades, tá? Então, e aí, uma vez que a gente tenha feito isso, a gente vai pensar em qual topologia, como que a gente vai graficar isso aqui em uma árvore, ok? E aí vocês vão ver, eu vou mostrar ao longo da aula, que essa topologia aqui, ela não, você pode escolher até diferentes formas de construir a árvore, isso não vai trazer tanta mudança para o seu resultado. Esse passo aqui, que é um passo crucial, ok? Então, a gente já pode perceber também que um bom alinhamento, ele é extremamente importante para essa contabilidade aqui de distância, tá? E depois o modelo que a gente vai utilizar para substituição nucleotídica. E aí, bom, então, a gente, depois desse slide aqui, a gente vai lá para o Mega, né? Eu vou mostrar para vocês que o Mega, ele coloca ali uma ferramenta estatística, já para te dizer, ele testa alguns modelos de substituição com o arquivo que você está querendo construir a árvore, e aí ele te diz qual o melhor modelo a ser utilizado. Então, eu vou parar um pouquinho aqui, peraí, deixa eu sair. Deixa eu interromper a apresentação. Tá. E vamos abrir um Mega. Todo mundo tenta abrir um Mega. Vou botar ele maior aqui. E vamos começar a colocar a mão na massa, tá? Bom, então, para abrir um arquivo no Mega, né, é fácil, né? File, aqui na ferramenta superior, ele vai te pedir para abrir, ok? Os arquivos que eu encaminhei para vocês, então vamos começar com o 1, o arquivo 1, aula Mega 1, tá? Ele pergunta se você vai querer analisar, sim. A gente não vai fazer, tá vendo, Stefanella? Eu vou direto para análise, mas tem uma possibilidade de fazer alinhamento ali. Depois eu vou ver se eu consigo navegar um pouquinho nisso, porque eu nunca utilizei, mas eu acho que não é tão complicado assim para poder você ficar livre do Windows. E a gente vai trabalhar com sequência nucleotídica, então ok. Ele né, é uma proteína, né? É uma sequência de dados que codifica proteína, então yes. A gente vai utilizar Um momento que estava procurando a sequência, qual delas? A primeira ou a segunda? A primeira. Tá bom. A primeira. No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com um código genético padrão, tá? Ok? E aí vai aparecer na caixinha, duas caixinhas, né? Superiores aqui, no canto superior da tela, que se a gente clicar nela, vocês vão olhar o que eu encaminhei para vocês, esse alinhamento de sequências, tá? Eu vou abrir a caixa maior para a gente poder dar uma olhadinha. Esse primeiro arquivo, né, que eu compartilhei com vocês, ele tem 28 sequências, tá? Se a gente clicar para usar símbolos, né, ele vai fazer exatamente o que o BioEdit faz. Ele vai considerar, né, a primeira sequência como padrão e depois ele coloca ponto em tudo que é igual e deixa apenas as mutações. Então, vou pedir para vocês correrem um pouquinho com a barra
só para a gente ter uma ideia do que tem esse arquivo aí, ok? Então, na verdade, as sequências, elas apresentam, até no olho, a gente consegue ver que tem um bloquinho de sequências aqui que varia um pouco mais do que as demais, tá? Ok? Então, esse é o nosso alinhamento, tá? Bom, deixa eu agora minimizar isso aqui. Isso. A gente pode até fechar, né? Esse quadradinho. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, é ver, dentre os modelos, qual modelo de substituição nucleotídica para esse conjunto de dados a gente utilizaria. Então, ali na barra, deixa eu só fechar aqui para voltar lá com calma. Nessa barra superior, a gente tem alinhamento, né, os dados, tem essa caixinha modelos, é só clicar nela e aí ele find the best DNA protein models. A gente clica aqui, tá? E aí ele pergunta se a gente quer utilizar o arquivo que está aberto lá, aula Mega 1, sim, é esse que eu quero utilizar. E aí ele abre essa caixa, né, que está lá com um default automático e eu vou pedir para ele computar essa informação. E aí vocês podem reparar que aqui no status ele está caminhando por todos os modelos que esse programa apresenta, né? E aí ele abre essa planilha, que era aquela planilha que eu tinha colado lá na apresentação do PowerPoint, tá? E ele dá aqui as informações, os modelos que ele utilizou, né, de Bayesiana e um outro modelo, né, estatístico para inferir qual o melhor parâmetro, né? A gente sabe que os menores valores aqui indicam o melhor modelo, então é esse modelo que a gente vai utilizar, o Kimura 2 parâmetros com distribuição gama, ok? De 1. Então eu vou fechar esse quadradinho, ok? E agora eu posso ir para... antes de fazer, né? Geralmente a gente também faz isso. Antes de ir efetivamente para a árvore filogenética, a gente tem a possibilidade de construir essa matriz de distância. Então, para mim, ela é sempre muito importante. Eu geralmente construo a matriz de distância e dou uma olhada nela. Então, aqui em distância, né, no quadradinho logo seguinte, você pode pedir para ele computar, né, no caso aqui, as distâncias pareadas do seu arquivo, tá? E aí, quando ele pede, né, pede para computar essa distância, ele já te deixa escolher qual modelo você vai utilizar, tá? Aqui, como o default dele tá o Tamura 3 parâmetros, mas a gente muda para o Kimura 2 parâmetros, como foi indicado ali, e a distribuição de gama a gente bota para 1, ok? E aí eu vou pedir para computar. Então, assim, meu computador é rápido, eu não sei se alguém está com um computador que pode ser mais lento, mas a gente dá uma paradinha e espera. E aí ele computou aqui para mim justamente aquela matriz como a gente conversou, essa matriz de distância. Eu posso pedir para ele converter isso, vocês vão ver aqui, ó, tem a ferramenta aqui em cima de conversão para TXT, para tabela do Excel, da maneira que vocês quiserem salvar esse arquivo, tá? Eu, na verdade, dei um print screen aqui e colei lá no PowerPoint para depois discutir com vocês, ok? Renata, um momento, porque Oi.
às vezes a pessoa não consegue na hora, precisa dar um pouco mais de tempo, porque senão eu, por exemplo, tinha que o meu Omega não quis reabrir aquela sequência que você deu para analisar, não sei porquê. Ele fez a primeira análise e depois não conseguiu. Mas assim, espera aí. Tem alguns outros alunos que ficaram atrás. Onde você ficaram? Quem ficou atrás? Deixa eu olhar, dar uma olhadinha no chat, então. Tá. Quem não acompanhou, assim, né, também não precisa, eu vou repetir isso muitas e muitas vezes ao longo da aula, tá? A gente vai voltar lá. O que eu preciso saber é, todos conseguiram abrir o arquivo Mega, aparece aqueles quadradinhos ali para todo mundo, que a gente volta. Deixa eu fechar aqui. Se todo mundo tiver com o arquivo aberto, a gente recapitula cada um dos passos, ok? O meu eu consegui abrir, né? Ficou igual o seu. Igual a tela que você está mostrando agora, o meu chegou até essa parte aí. Até essa parte. Isso. Tá. Então, vamos lá. Então, com ele aberto, né, a primeira coisa que vocês podem, né, que a gente vai fazer se for construir uma árvore, é clicar em modelos, ok? Modelos. E a gente pede para ele verificar qual o melhor modelo de substituição nucleotídica. Então, quando você aperta, ele vai abrir uma segunda caixinha que ele diz Yes, you like to use esse arquivo corrente que está aberto, o aula Mega 1? Sim, é isso que eu quero. Ele abre uma outra caixa, tá? E eu vou pedir para computar essa informação. O meu computador é relativamente rápido. Ele abriu uma outra caixa aqui, né? Mostrando, então, que o modelo Kimura, 2 parâmetros mais a distribuição gama, é um modelo bom para esse conjunto de análises esse alinhamento que a gente está trabalhando, tá? Então, eu não preciso, quer dizer, se eu quiser, eu guardo isso também, mas agora eu só fiquei com essa informação, eu não vou salvar, não precisa salvar. Eu vou clicar no X aqui para fechar esse quadrado. Antes que você clica, nessa tabela que você mostrou, qual é o dado onde, porque aparece ele como primeiro, como vai interpretar entre todos estes parâmetros que ele é o melhor ou é um dos melhores? Então, a gente interpreta de acordo com esse valor de Bayesiana e key information, esse outro critério aqui de informação. Na verdade, o que apresenta o menor valor desses 2 parâmetros, a gente utiliza como modelo de escolha. Tá? Então, eu sempre... bom, assim me ensinaram, Stefanella, a olhar esses 2 parâmetros. Tá? Então, o primeiro é o bayesiano e o segundo, como se chama? Tem aqui embaixo, se você correr com esse arquivo, tá? Tá aqui. Key Information Criterion, ok? E ele dá um monte de outros parâmetros estatísticos aqui para a inferência que ele faz, tá? Então, a gente utiliza sempre o menor valor para esses 2 parâmetros. Ok?
tá? Bom, e aí com isso, né, a gente pode fechar. Eu não sei se todo mundo conseguiu executar esse comando. Eu vou fechar. E agora a gente pode, antes de fazer a árvore filogenética, pedir para ele computar também a matriz de distância, tá? Então eu venho em distance com a setinha e eu peço para ele computar a pairwise distance. Ele pergunta se eu quero usar, porque você pode ter mais de um arquivo aberto, eu quero usar o aula MH1. E aqui, quando ele abre essa segunda caixa, ele já questiona qual o modelo ou método eu quero utilizar. Então, agora já está correto para mim. Eu tenho Kimura 2 parâmetros, o modelo. Se alguém tiver um modelo diferenciado aqui, é só clicar na outra extremidade, que ele vai te dar as opções, tá? Então, eu quero Kimura. E eu vou ficar com a distribuição gama de 1. E aí eu vou pedir para computar essa matriz, ok? E aí ele vai computar a matriz. Eu posso, file, deixa eu exportar isso aqui, tá? Quando eu clico exportar, ele pergunta, né, qual tipo de arquivo eu quero salvar, ok? Mas eu também não, eu colei essa matriz lá na apresentação do PowerPoint para a gente discutir depois, então eu não vou copiar isso aqui, tá? Também não vou salvar, ok? E aí eu posso fechar essa matriz, depois a gente vai olhar ela com mais calma. E a gente pode, se todo mundo tiver ok até aqui, deixa eu olhar lá o chat, a gente vai para a aba de filogenia. O Francisco Cruz aqui, ok, deu ok aqui. Tá? Ok. Tá, eu acho que todo mundo agora já... Bom, e aí agora é muito semelhante, na verdade, com o arquivo aberto, né? A gente vai em filogenia e aí a gente vai escolher qual a maneira de construir, né, a topologia que a gente quer para essa árvore que tem essa matriz de distância. O que eu vou na aula, né, e o que é muito utilizado em virologia é o teste com Neighbor Join, né, essa árvore. É a mais rápida também de construir agora. Eu não sei a velocidade do computador de vocês, mas vamos realizar essa árvore. Depois a gente vê a possibilidade de construir com base em Maximum Likelihood. E eu já construí antes essas árvores e depois a gente vai comparar, ok? Então, clicando nesse item, né? Ele vai perguntar a mesma coisa, se a gente quer utilizar esse arquivo, que é o único que está aberto, yes. E aí, ele vai te pedir da mesma forma, né, qual o modelo de distribuição, de substituição nucleotídica, como a gente já selecionou Kimura 2 parâmetros, deve estar lá, e a distribuição gama de 1, ok? E aí eu vou pedir, então, para ele computar essa árvore. Ele computou, eu vou tirar um pouquinho, que vou abaixar a legenda, tá? Aí essa árvore, né, eu também já copiei ela para
para a nossa apresentação lá, para a gente discutir depois com calma, né? Eu vou comentar sobre a árvore agora, mas antes disso, só para mostrar para vocês que primeiro vocês podem salvar isso aqui como um arquivo mega, file, salvar essa seção corrente, só que quando você faz isso, você só tem a possibilidade de abrir no próprio mega, né? Você não vai abrir essa árvore em outro programa. O que eu geralmente faço, eu venho em imagem, né, image, eu copio para colar como clipboard e aí eu colo essa imagem, por exemplo, num PowerPoint ou num Word. O interessante para mim quando eu faço isso é que cada ramo fica independente, então depois eu posso trabalhar, eu posso trocar cor, eu posso escrever coisas aqui, eu posso alterar o título. Isso tudo é interessante. Mas vocês podem salvar também como PDF, enfim. Mas ninguém precisa guardar a árvore agora. Para a nossa discussão, eu tenho ela, tá? E depois vocês salvam da maneira que achar mais interessante. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa árvore que a gente construiu, né? O que ela fez, né? O que a árvore filogenética está mostrando para a gente? Ela agrupou, então, aquelas sequências de acordo com a semelhança, né, delas. E esse desenho gráfico, ele me mostra que a distância, né, essa distância com referência a essa barra. Então, se eu quero calcular a distância entre esse segmento aqui e, por exemplo, o primeiro cluster acima, eu preciso medir a distância horizontal, né, que eu tenho esse braço aqui e o próximo braço para poder computar essa distância. Então, assim, a árvore, né, ela é uma representação gráfica. Se eu quero realmente olhar essa distância em números de uma para outra, é muito mais fácil eu consultar minha tabela de distância lá, né, que eu construí antes de fazer a árvore. Mas o que essa árvore está me dizendo? A gente pode observar que ela tem aqui a gente chama de um grande cluster, né? Que começa nesse ramo aqui, na verdade. Então, agrupa todas essas sequências. Depois, outro ramo, outro, aqui e aqui. E aí, o que eu fiz nesse alinhamento? Na verdade, esse alinhamento agrupa sequências do vírus dengue, do vírus da dengue sorotipo 4. E aí é que está a importância da gente unir os dois mundos, né? A gente sabe de antemão que o vírus da dengue, ele apresenta 4 sorotipos e que o sorotipo, ele ainda pode ser dividido em genótipos, ok? Então, o que eu fiz aqui? O que eu fiz lá naquele alinhamento? Eu escrevi ao lado do nome de cada sequência, que a gente tem um ano de isolamento, qual o genótipo da sequência. Isso porque eu já sabia, né? Então, assim, é só como também era um exemplo de aula, eu fiz isso para facilitar agora o nosso entendimento. Então, eu coloquei genótipo 2B nas sequências que eram 2B. Eu deixei 2 sequências sem indicar o genótipo, justamente para a gente ver onde elas se encaixariam aqui na árvore. 2B, 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 isso tudo é genótipo 2B. Um momento, poderia lembrar o significado de genótipo? Tá, então, quando a gente, como a gente viu, né, principalmente na aula de virologia, esses vírus RNA, eles têm uma taxa de mutação bem elevada, tá?
Então, um genótipo, né, é quando o vírus altera, ele altera o genoma dele, mas essa alteração, ela não é tão significativa a ponto de alterar demais as proteínas do vírus, tá? Então, o genótipo, se eu tiver que construir uma árvore classificatória, e aí depois vocês podem olhar isso no site de classificação de vírus, eu tenho família, que eu agrupo em gênero, aí de gênero eu agrupo espécie, né? Então, vou traduzir isso para vocês. Família, se eu estiver falando do vírus da dengue, eu falo na família Flaviviridae, no gênero Flavivírus e na espécie vírus da dengue, ok? Quem é um primo nessa família ali? Que é a família Flaviviridae, gênero Flavivírus, outra espécie, Zika. Então, é um vírus diferente da dengue. Só que o vírus da dengue, ele, além da espécie, ele se subdivide. Então, ele vai se subdividir em dengue 1, 2, 3 e 4. Ele tem 4 sorotipos para essa espécie. E cada sorotipo se divide em genótipos, ok? Então, o dengue 4, ele apresenta 3 genótipos e um genótipo que a gente chama de selvagem, que na verdade é um vírus que circula principalmente em animais, em regiões de floresta, tá? Então, o que eu fiz naquele alinhamento? Eu coloquei para vocês, depois do nome de cada sequência, o genótipo que ela pertencia. Para quê? Para quando a gente construísse a árvore, rapidamente a gente observa que tudo que era 2B se agrupou. Veio para esse cluster aqui, tá? Fica também fácil da gente observar que as sequências mais antigas, né, de 1985 e 95, elas são as mais distantes desse cluster de 2012 e 2011, que foi a sequência que eu efetivamente trabalhei. Peguei lá de pessoas que ficaram doentes na epidemia que a gente teve de dengue 4 no Rio de Janeiro, tá? Para ainda avaliar, porque meu objetivo era saber, né? Olha, o dengue 4 chegou no Rio de Janeiro, mas quem é esse dengue 4? Ele é próximo dos vírus que estavam circulando na América do Sul? Então, eu incluí na minha análise um vírus da Colômbia, também dengue 4, genótipo 2, e da Venezuela, que eu queria ver a proximidade com o que estava circulando aqui. Mas, para ter certeza que eu estava diante de um genótipo 2B, que era a minha desconfiança, porque a gente já sabia de antemão que o que circulava aqui era esse genótipo, eu incluí amostras de referência dos outros genótipos, tá? Então, aqui a gente tem a amostra do genótipo 3, que se agrupou. Depois, o genótipo 1, que é um outro detalhe, né, que eu vou contar para vocês, conforme a gente estava produzindo esse trabalho. Essas amostras de genótipo 1, elas foram identificadas em 2005 em Manaus, né? Mas, assim, durante muito tempo, o Brasil achava que o dengue 4 não circulava no nosso território. Então, isso foi uma primeira evidência de que não era verdade. E até era o genótipo 1 que estava circulando, tá? Outra amostra de referência do genótipo 1, né? Essa, na verdade, aqui e essa aqui da Tailândia. E, para nossa surpresa, nesse grupo de amostras de 2012, a gente tinha uma amostra de genótipo 1 e ela está aqui, tá? Então, esse é o meu cluster de genótipo 1.
Além do genótipo, né, o genótipo 2, ele ainda se divide em 2A e 2B, então aqui tem as referências do genótipo 2A, e o que é um pouco mais distante filogeneticamente são os genótipos selvagens, né, silvestres, que circulam principalmente em animais. Então, vocês também já conseguem observar que ele é mais distante de todo esse grupo que está circulando em animal, ok? Então, com esse tipo de estudo, ele responde essa minha pergunta, que na verdade a minha pergunta era classificar qual o genótipo realmente que estava circulando aqui, né? E caracterizar se essa amostra que eu já via que ela era diferente das demais, se ela realmente pertencia ao genótipo 1 e não ao 2B, tá? Bom, então, assim, eu acho que a gente pode ir fazendo mais à frente mais exercícios, tá? Mas eu queria mostrar um pouco para vocês agora o que eu construí comparativamente a essa árvore aqui no PowerPoint. E eu acho que depois a gente pode voltar para o Mega, ok? Tudo bem? Ou tá muito rápido, Stefania? Não, tudo bem. Para mim, tudo bem, mas não sei. Os alunos lá. Vamos comparar um pouco, brincar um pouquinho com essa história da árvore. Depois a gente volta para o Mega, tá? Então eu vou fechar aqui essa árvore, não vou salvar. Eu vou minimizar o Mega e aí a gente volta para a nossa apresentação. Deixa ele, deve estar pensando aqui para botar no modo apresentação. Tá. Então, o que eu fiz no primeiro momento, né? Nesse alinhamento aí que a gente trabalhou, né? Eu construí aquela matriz de distância com vocês, né? E usei o Kimura dos parâmetros. Depois, eu construí, né? Eu mudei agora de slide, é muito parecido, mas eu mudei. Eu pedi essa mesma distância, mas não usando mais o Kimura dos parâmetros. Eu troquei, eu pedi o Tamuranei, se eu não me engano, o modelo de substituição nucleotídica. Como a gente está trabalhando com amostras, né, que tem uma semelhança, eu não vejo, tem muita semelhança, mesmo mudando o modelo de substituição, a inferência, vamos acompanhar esses valores aqui, né? 0,008, 0,011, 0,63. Quando eu olho para a minha segunda matriz, eu não mudei essa estimativa. Se eu tive alguma mudança que foi muito pequena, tá? Então, isso indica para mim que até onde eu estou trabalhando com esse tipo de sequência, esses dois modelos acomodariam bem a minha análise, tá? E é isso que a gente vai ver na árvore. Então, eu propositalmente construí a árvore igual a que eu construí com vocês, utilizando o método de Neighbor-Journey, o modelo de substituição do Kimura dos parâmetros, com distribuição gama de 1, tá? E tem essa topologia aqui que a gente conversou antes. Eu peguei esse mesmo alinhamento, tá? Mantive os parâmetros de substituição nucleotídica, só que eu selecionei, em vez do Neighbor-Journey, o Maximum Likelihood. E eu tenho, na verdade, uma topologia muito parecida com a minha topologia original, tá? Então, eu vou ter, né, aqui talvez algumas diferenças assim pequenas, ok? Com relação a alguma distância, mas eu não tenho nada biológico que me cause estranheza.
Na verdade, todas as sequências quem era 2B continua sendo 2B, 3 e 1 e assim por diante, tá? A minha topologia está muito parecida, ok? Depois, avaliando ainda esse método, né, utilizando a árvore com essa constituição básica como meu padrão, eu continuei com o Nagel Journey para a construção da árvore, mas aí eu troquei o modelo de substituição nucleotídica. Eu usei o Tamura 3 parâmetros e fiquei com a distribuição gama de 1. E assim, a gente tem pequenas alterações ainda na topologia da árvore. Nada que em termos de, se eu for analisar esse dado, eu vou analisar ele parecido, tá? Aí eu estressei um pouquinho mais. Vamos ver o que eu fiz. Continuei com essa árvore como padrão, só que aí eu utilizei o Maximum Likelihood, trocando os parâmetros para Tamura, 3 parâmetros, e distribuição gama, tá? Eu ainda continuo com uma topologia muito semelhante, ok? Bom, então o que eu queria mostrar para vocês é que, de acordo com a similaridade das suas amostras, vai ser mais fácil você trabalhar com esses modelos. Conforme a distância aumenta, fica mais complicado. Aí qualquer mudança de modelo pode inferir uma variação na sua topologia e uma estimativa diferenciada. Então, assim, para mim aqui ainda não me causou problema. Mas se em outros momentos, por exemplo, eu quero classificar muito bem um vírus, eu preciso de precisão na distância dele com os demais, tá? Senão eu posso acabar classificando ele diferente. Então eu vou parar de novo o compartilhamento. Espera aí, deixa eu ver. Para a gente trabalhar, voltar lá para o Mega. E agora trabalhar com o segundo arquivo. Com aquele arquivo que eu pedi para a Stefanella encaminhar para vocês. Quer dizer, o arquivo que ela encaminhou antes, né? O Mega 2. Eu vou fechar esse aqui, tá? Então é só Close Data, só clicar nessa caixinha. Ele vai perguntar se você quer preservar, não, ok. Não, peraí. Bota aqui não e fecha, não precisa salvar isso, tá? E aí a gente começa a praticar de novo, agora com um outro arquivo. A gente vai em File, né? Open a File Session, né? A primeira pastinha lá que aparece. Então, para mim, ele já está abrindo direto na pasta que está tudo salvo, né, ali, porque eu já estava fazendo isso já de rotina. Aí eu vou selecionar o arquivo aula mega 2, vou pedir para abrir. Aí, tá vendo, Stefanella? Aqui eu vou sempre em analisar, mas tem essa possibilidade de alinhamento que depois eu vou explorar para ver se eu consigo fazer as funcionalidades que a gente fazia lá no BioEdit aqui, e aí fica um pouco livre do BioEdit. Então, vou pedir para analisar sequências de nucleotídeo, ok. É uma sequência que tem proteína codificante, então yes. E eu vou usar o padrão, tá? Bom, então ele agora abriu esse segundo alinhamento. E aí eu vou pedir para vocês clicarem inicialmente aqui nesse quadradinho que tem TA, né? Que ele vai te mostrar o alinhamento que você tem em mãos, tá? A gente pode maximizar isso aqui no primeiro momento. E aí
vocês vão observar que são as mesmas sequências. E só tem uma mudança frente ao alinhamento anterior. A gente tem mais uma sequência aqui, 29, né? Que é uma amostra que está denominada como A, ok? E quem é essa amostra A, na verdade? Essa amostra A é uma sequência de dengue, sendo que ela é do sorotipo 1. Então, na verdade, não é nem o dengue 4 que eu tenho aqui. Eu tenho uma sequência que ela é mais afastada, né, geneticamente das demais, tá? Então, essa é a nossa diferença, isso que a gente vai trabalhar agora. Então, eu vou fechar, tá, esse arquivo aqui de alinhamento. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma olhada no modelo, então. Qual modelo de substituição nucleotídica, para esse caso, ele vai me recomendar? Então, vamos lá. Ele já demora um pouco mais. E aí, ele apresenta para mim o Kimura. Deixa eu só ver aqui. O Kimura 2 parâmetros com... que eu não decoro todos esses nomes, tá? Mas essa invariável, tá? Esse izinho aqui, ok? Bom, é esse? É. Tá. Então, agora vamos olhar lá a nossa... se a gente for computar essa árvore, como que ela vai... Deixa eu só olhar aqui. Tá, então vamos lá. Bom, e aí eu vou, então, eu posso pedir da mesma forma para ele construir a matriz de distância, ok? Então, aqui, eu vou mudar, ele pediu, Kimura, né, 2 parâmetros, e... Tá, deixa eu vou pedir para ele computar essa distância e peço para ele, então, construir pelo Negligible Joining a minha árvore. Deixa eu só... Bom, e aí como eu tenho a topologia da minha árvore agora, né? Eu tenho uma árvore que ela mostra, ela é uma árvore que a gente chama com uma raiz, né? Na verdade, eu utilizei uma sequência nucleotídica que ela é bem distante, aquele grupo de sequência bem distante, né? Relativamente distante, é o que eu estava analisando, né? E a topologia da árvore, ela muda um pouco, mas eu da mesma forma continuo agrupando os genótipos igual. Eu não tive nenhuma alteração
de agrupamento desses genótipos, tá? Bom, e o que é importante, assim, quando eu devo... Posso perguntar uma coisa? Sim, pode. Esta sequência de comparação, elas vêm... por que a escolha desse não de outras? Esta banca, ele está diretamente conectado para fazer essa análise filogenética? Ele está diretamente conectado com o GenBank? Você dá uma amostra, não? Então, como eu recebi a amostra do aparelho, né? Sim. Então eu vou lá eu pego aquela amostra, eu vou para o BLAST e eu vejo quais amostras, o que tem no banco de dados que é semelhante à minha amostra, tá? Então eu vou incluir na minha análise, aí eu começo a fazer o download, pegar todas as amostras que eu acho importantes dentro da minha pergunta, ok? Então, quando fiz esse trabalho, a gente buscou algumas amostras que eram semelhantes ao que a gente tinha ali, por exemplo, essa aqui, que eu não cheguei a dizer que era genótipo 2, mas é uma sequência que foi depositada pelo pessoal de São Paulo, 2011, tá vendo? Uma outra sequência que já era do Brasil também, de 2010, então isso tudo, essas sequências aqui, que não está escrito RJ, eu peguei lá no GenBank, tá? Então, você está passando, ele está trabalhando naquele file que a gente fez upload, tem toda esta sequência dentro do arquivo que a gente passou? Sim. A gente passou para ele toda essa sequência, ok? Sim, ele está no alinhamento, naquele que está como sim, aula Mega 1 sim, e Mega 2, tá? E, além disso, eu fui buscar outras sequências de referência de acordo com os genótipos que eu queria ali comparar, ok? Então, eu construí esse arquivo, né, com todas essas sequências de referência e as sequências que eu tinha, pedi para alinhar, né? Então, o que eu passei para vocês foi isso já alinhado, né? Isso, construí tudo no BioEdit, tá? E aí, bom, a diferença que a gente tem desse para o outro é justamente ter essa árvore, né? Que a gente chama com root, né? Com uma raiz. Tá? Renata, a Beatriz quer perguntar, acho mais uma vez estes números. Beatriz quer perguntar? Beatriz? Eu só queria saber qual que é a interpretação desses números que estão aparecendo na árvore. Então, esses 52, 93. Isso. Esses números, Beatriz, eles estão relacionados com um parâmetro que eu não cheguei a abordar, que também é um parâmetro, acho que mais estatístico, que é o valor de bootstrap. E até onde me explicaram e eu entendi, na verdade, quando você faz a árvore, né? Você tem a matriz de distância e compara todas essas sequências para construir, você compara isso repetidas vezes, tá? Então, assim, para esses modelos, a gente geralmente usa como padrão, e eu nem cheguei a mexer nisso, o valor, deixa eu buscar aqui na legenda, vai estar lá. Na verdade, a gente usa o valor de bootstrap como 1000. Ele diz aqui, ó, número de bootstrap teste, réplicas, no valor de 1000. Então, cada númerozinho que você está vendo aqui nesse nó significa uma probabilidade que ele encontrou aquele mesmo valor de semelhança, tá? Então, o que eu sei, quando eu trabalho com fragmentos genômicos maiores do que a gente está trabalhando agora, quanto maior esse meu fragmento, melhor a minha confiabilidade, né, no que eu estou comparando, tá?
Então, geralmente, eu tenho valores de bootstrap altos, né? Então, o que ele vai me dizer aqui? Por exemplo, com esse tamanho de fragmento que eu tenho, eu consigo te dizer com bastante segurança que essas semelhanças aqui, elas estão bem aferidas entre essas amostras selvagens, tá? Se eu quero saber a semelhança dessas amostras aqui com esse possível ancestral, por exemplo, esse nó que foi estimado aqui, que está com 14, eu já não tenho uma segurança tão grande assim. Esse valor de bootstrap aqui, ele já foi menor, tá? Então, se eu quiser utilizar essa árvore, se para mim for importante determinar essa ancestralidade aqui, talvez eu tenha que trabalhar com fragmentos maiores para começar a ter valores de bootstrap altos aqui também, tá? Então, a gente vê nessa árvore que, quando eu estou falando, né, das sequências, digamos, a comparação que eu tenho entre elas, essa distância, isso para mim está resolvendo. Quando eu começo a falar da ancestralidade desses nós aqui, esses valores de bootstrap já são menores. Quer dizer, o ideal seria trabalhar com um fragmento maior do que a gente tem, tá? E aí, o que é importante fazer uma árvore com raiz? Quando eu quero inferir esse ancestral aqui, que possivelmente é o ancestral que derivou, ok? De uma amostra, né? Esse e esse aqui, né? Na verdade, aqui eu tenho uma amostra que derivou para esse ramo de dengue 1 e que gerou o dengue 4, tá? Então, se eu vou pensar, se eu vou construir árvores com um objetivo mais evolutivo, é ideal que eu inclua uma amostra diferente que vai possibilitar com que o programa faça inferência a uma sequência original que possa ter dado origem a esse ramo de dengue 1 e dengue 4. Tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Tem outra pergunta, porque algumas pessoas estão encontrando parâmetro diferente, e acho ótimo, porque vamos ver o que é a mudança dos parâmetros, talvez ou a versão do Mega, ou alguns parâmetros que, sem querer, as pessoas escolheram diferentes. Tem o Francisco, tem até a Isabelle. Será que você poderia ver a escolha, assim, os parâmetros? Vamos lá. Sim. Então, Francisco ou Isabelle, pode relatar a sua experiência, por favor? Eu vou diminuir aqui. Bom dia. O meu aqui é a versão mais atual. A diferença que eu consegui perceber do meu com da professora, ou as informações, é que existe a primeira tabela que ela fez lá da distância, existe a diferença nos valores, né? E a segunda aí da árvore, não aparece esses detalhes que ela colocou, que ela explicou aí, que ela falou do nó, sobre os nós, não aparece, né? Quer compartilhar, Francisco? Você pode compartilhar para mostrar para a gente. Vou parar aqui, tá? Deixa eu parar o... Porque essa é a ideia também, não? De ser um diálogo de veras diferentes. E todo mundo vai aprendendo, não é? Será que ele está habilitado para compartilhar? Sim, habilitei. Francisco, consiga lá no share screen? Apareceu. Aqui.
Então, olha só, quem teve valores diferentes, a gente tem que olhar, com certeza, os valores diferentes é porque, de alguma forma, tem algum default do mega que está marcado diferente do meu, tá? Conseguiu aparecer a minha tela aí? Não, ainda não. Tá dizendo que começou, você começou a compartilhar, mas ainda não apareceu. Bom, para mim não apareceu ainda não. Acho que talvez seja a internet que é um pouco lenta aqui. Mas de toda forma, mesmo quem teve algum parâmetro diferente, eu queria saber se a topologia da árvore permaneceu, né? Ou se chegou a variar tanto que mudou aquela topologia ali. A árvore, sim, a minha ficou idêntica à sua. Árvores. Não está aparecendo o share screening. Você tenta compartilhar a tela inteira, não somente um arquivo, toda a tela. Eu fiz a tela completa, mas não está indo. Então, tá a tela completa aqui. Tenta então fazer o oposto, compartilhar aquele arquivo, para ver se isso dá certo. Professora, no meu também aconteceu a mesma coisa. A topologia não mudou, mas os números ao lado da árvore, alguns são distintos. Os valores de bootstrap, Isabel? Isso. Tá, então, quando você refizer a árvore, deixa eu então compartilhar a minha tela, só um minutinho, para mostrar aqui para vocês. Quando a gente solicita, aqui, na verdade, eu não entrei também nesse detalhe, mas vamos lá, eu vou fechar essa minha árvore, só para não ficar com tanta coisa confusa. Eu vou pedir de novo para fazer a filogenia com Neighbor Joining, tá? Yes. E aí, quando ele tem aqui, ó, o valor de bootstrap. Talvez não esteja em 1000 réplicas no default de vocês, entendeu? Tem que ver se está em 1000 réplicas. Eu acredito que esteja em nucleotídeo, o tipo de substituição. Sim. Uhum. A gente aqui tinha selecionado que muda 2 parâmetros. Sim. O modelo de substituição, né? Eu sempre peço para ele incluir as transições e transversões, quer dizer, ele não vai contar só uma coisa, vai contar tudo, né? Uhum. A distribuição gama a gente deixou em 1. Aqui, eu também sempre deixo em deleções completas e marcado, né? Como a gente está falando de uma região que vai estar relacionada à codificação de proteína, tá? Eu deixo selecionado todos esses parâmetros aqui embaixo, ok? Então, com posições de códon de primeiro, segundo, terceiro, e se tiver algum sítio não codificante também. Então, isso é o que, né? Não sei se estava exatamente igual, Isabelle. Sim. Eu me atentei a isso. No início não estava, aí eu mudei. Aí coloquei exatamente igual, mas ainda assim ele muda um pouco. Bom. Fiz aqui novamente, vou tentar comparar para ver se mudou. Isso. Dá uma comparada. Depois, assim, o que a gente pode fazer, né, em algum momento, é que na legenda ele coloca também tudo que ele utilizou como parâmetro, tá? Uhum. Então, a gente pode depois comparar essas variações. E aí também, como é que eu vou dizer? Eu nunca testei nunca comparei tantas árvores ao mesmo tempo, né? Que geralmente eu estou analisando isso sozinho, com um colega, enfim. E aí também não sei o quanto pode estar diferente do default do programa para cada um, tá? Entendi. Vamos lá. Tem mais alguma pergunta? Tá vendo? Se o número de réplicas ali tiver diferente, vai dar um pouquinho diferente do meu, tá?
Bom. E aí, gente, para a gente terminar, o que eu queria chamar, quer dizer, terminar, depois a gente pode continuar com as dúvidas e pode ficar praticando aqui. Eu vou sugerir que vocês façam depois da aula, né? Vocês utilizem esses arquivos para construir a árvore com maximum likelihood, que, na verdade, vocês vão reparar que o tempo de execução da árvore já aumenta bastante, então também é uma coisa que é difícil a gente ficar construindo ao longo da aula. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é que quando a gente, e aí vem as árvores, né, seguintes, quando a gente muda um pouco, deixa eu botar a tela maior, quando a gente já passa a utilizar na nossa análise uma amostra que tem diferença um pouco maior entre as demais, e aí eu mudo os parâmetros, eu saí daquela árvore padrão com Neighbor Joining, que muda 2 parâmetros e a distribuição gama de 1, e fui para Maximum Likelihood com Tamura, e mudei também a distribuição de gama, a topologia ela mudou um pouco, né? Então, o que a gente vai ver? Eu tenho a minha amostra aqui A, tá? Eu tenho o conjunto de genótipo 2 que estava nessa base da árvore, ela sobe, ok? E eu venho, então, com um grupo que estava aqui selvagem, né? Depois o genotipo 2A, o 3, o 1. Quer dizer, ele muda um pouco a estrutura com que ele apresenta esses resultados. Mas eu ainda não tive uma sequência que tenha mudado de cluster, entendeu? Então, em termos assim, biológicos, né? Eu não vejo uma alteração tão grande para essa minha leitura de resultados, tá? Mas já é para a gente ter mais cuidado, ok? E aí, uma coisa é a gente fazer uma comparação dessa circulação viral. Outra coisa... Tem o Esdra que tem uma pergunta. Esdra, quer perguntar? Bom, as mudanças devem estar mais relacionadas ao modelo do que ao método de otimização, não? Sim, sim, sim. Só que o que é mais ao modelo de substituição do que o que você escolheu para ele graficar a árvore, sem dúvida. A única coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que naquele primeiro arquivo que eu compartilhei, né, que não tinha a amostra A gente trocou o modelo de substituição, mas a gente não chegou a ver alteração significativa na análise. Quando a gente introduz uma sequência que é um pouco mais distante, aí os modelos ficam mais sensíveis, digamos assim, né? Então, a mesma alteração sugerida já mudou a topologia da árvore, já aí a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, tá? E como eu poderia depois, a partir disso, testar, pensar um experimento para testar qual dos dois seria o mais próximo da realidade? A partir você introduzir essa outra amostra, viu que tinha uma sensibilidade. Teria uma maneira de testar qual seria realmente o mais robusto, o mais próximo? Na verdade, o que eu fiz, assim, o próprio Mega, ele faz lá a estatística dele para te dizer qual o melhor modelo, né? Então, eu fiz a árvore com o que ele indicou e depois eu peguei esse Tamura 3 parâmetros, que eu acho que é um modelo que já faz mais, já seria mais compartimentalizado, né? E aí eu via essa diferença. O que a gente pode
pensar em estudar isso, né, e fazer experimentos para avaliar isso, seria compor o alinhamento com sequências que a gente conhece, sabe onde ela deveria encaixar, ou então buscar realmente a distância evolutiva de algumas sequências, né? Buscar lá no banco de dados para poder construir esse alinhamento e ir vendo como cada parâmetro vai funcionar para o que a gente já conhece. Entendeu, Stefanella? Isso é uma possibilidade. Poderia chamar uma sequência também conhecida neste grupo para ver como o modelo reage, assim, ou somente testar os dois sobre algo completamente conhecido, isso que está falando, testar, comparar esses dois é algo conhecido. Não se poderia implementar este grupo com algo conhecido para ver como o modelo reage? Sim. Eu acho que sim, sim. E aí a gente tem que ver, na verdade, assim, tem que ver até onde a gente quer ir, né? Eu acho que o principal é perguntar o que a gente quer com a análise filogenética. Vamos supor que se eu estou lá na bancada analisando mais amostras e eu mando sequenciar e chega para mim uma coisa totalmente quando eu faço blast, eu tenho pouquíssimas amostras que são semelhantes, eu estou diante de alguma coisa desconhecida, eu tenho que ter muita cautela e saber bem que modelo que eu vou utilizar para não classificar aquilo que eu desconheço de forma equivocada, né? Agora, quando a gente está fazendo quando a gente está apenas certificando, né, as sequências que a gente tem ali com as outras e com esses fragmentos assim também menores, o que eu queria mostrar para vocês é que essa variação de modelos ela vai dar pequenas nuances, mas ela ainda não vai trocar totalmente a nossa resposta, entendeu? Mais preocupante se eu tiver na interface ali, se eu quero, por exemplo, saber se eu estou diante de um genótipo diferente ou eu estou com o mesmo genótipo de vírus, tá? Vamos supor que as minhas amostras aqui eu não tive dúvida que elas se encaixaram muito bem no genótipo 2B, ok? Por exemplo, essas aqui que eu não escrevi quem era, tá? Mas eu poderia estar no limite desse cluster aqui, entre o 2B e o próximo, né? Dentro dessa árvore aqui seria o selvagem. Então, aí eu tenho que tomar cuidado com o modelo. Como que eu tenho que ter certeza que eu estou aplicando os parâmetros corretos para chegar a essa inferência. Entendeu? Era isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Entendeu? Mas a gente pode depois pensar, né? E aí, para o grupo de uma forma geral, começar a brincar, selecionar sequências bem conhecidas, antigas, novas. Se você construir essa árvore só com sequências novas, você vai ter uma topologia. Conforme você inclui sequências antigas, isso vai mudando, né? Para tentar definir aí o que vai aplicar melhor para o modelo. Eu acho que é uma possibilidade também. Tá? Bom, e aí, por último, né, depois que a gente introduziu essa amostra A nesse nosso alinhamento, aí eu pedi uma matriz de distância, né, utilizando aqui o Kimura 2 parâmetros. Então, ele mostra aquela matriz, ele computa as distâncias até semelhantes ao que a gente tinha feito no primeiro, né, que não tinha essa amostra A,
E aí, quando a gente muda, que eu já pedi o Tamura, 3 parâmetros, aí a gente já começa a ver alterações nos valores, assim, não são alterações, né, grandes, mas a gente passa do primeiro de 0,008 para 0,07, o segundo nem muda tanto, o terceiro passa de 63 para 60, quer dizer, você aí já mudou essa estimativa, então, de distância evolutiva, tá? E aqui a amostra A, né, que é a mais distante, ela passa de 0,702 aqui no primeiro modelo de substituição para 0,525. Então, dependendo do que você está estudando, aí você já pode estar diante de uma mudança que vai significar numa conclusão diferente em termos biológicos, tá? Pode enquadrar esse vírus em outra categoria, por exemplo, em outro genótipo, tá? Então, era mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês em relação a esse programa, né? É importante, eu acho que é importante a gente ainda discutir sobre o Mega, né? Porque eu acho que a gente acaba sedimentando um pouco essa informação teórica e vai permitir para vocês absorverem com mais facilidade os programas que são utilizados atualmente, né? Na verdade, tem uma corrente que está deixando de lado a análise filogenética com essas estimativas e está indo para o lado da bayesiana. Eu, particularmente, nunca utilizei, né? Eu sei que o programa mais utilizado é o Mr. Bayes, eu acho que é esse o nome, que aí já vai utilizar essa outra ferramenta estatística para construir as árvores, né? Outra questão que eu ainda não trabalhei com os programas que fazem análise de informação que chega através da metagenômica, que aí é uma coisa com um volume de dados muito maior do que a gente está vendo ali, uma sequência pequenininha, né, acho que tinha 500 pares de base, uma coisa assim, extrapola a complexidade se a gente começar a trabalhar com 30 mil, 50 mil, 100 mil pares de base. Então, você já não vai poder, já não é mais factível você abrir e olhar lá o alinhamento, como a gente fez. Olha, aqui tem uma sequência que está variando um pouquinho mais. É óbvio que a ferramenta para você fazer essa avaliação, ela já vai ser totalmente diferenciada, né? Então, eu acho que esses modelos a gente ainda está olhando ali com uma lupinha, né? Quando passa, então, para a metagenômica, já é uma ferramenta que você vai olhar o macro, e aí eu acho que a gente tem que ter um cuidado ainda maior com todas as inferências que vão estar inseridas nos modelos que vão trabalhar essas informações de forma macro, né? E aí já é um desafio a mais, né? Uma coisa diferente. Então, eu acho que ver isso, pelo menos assim, né? Eu tenho essa necessidade de experiência para sedimentar aquele conceito e daí eu consigo extrapolar para outra área, né? Então, acho que essa seria o construir ali um manual, né? Um manualzinho para depois você pegar o automático, tá? Bom, então... Falando disso, vamos lembrar que a próxima aula vai ser às 9 horas, na terça-feira, porque vai ser o Andrew Francis, que vai falar para a gente da Austrália. Então, vai ser completamente diferente, porque ele é matemático puro.
que usa método algébrico para a construção de árvore, mas ele mistura normalmente álgebra com um pouco de probabilidade, porque, pelo menos a palestra que eu tinha ouvido dele, ele, na construção das espécies, então não é somente vírus, também mais geral, ele dá conta de algumas espécies que se perderam. Aqui, no caso do vírus, algumas passagens que se perderam. Então, no sentido... Então, a árvore dele, a construção dá conta desta coisa que falta de informação no meio do caminho para a construção da árvore. Então, ele, mesmo sendo matemático puro, ele é extremamente claro. Assim, eu cheguei na Nova Zelândia em um congresso filogenético onde eu não sabia nada em 2015, e quando assisti a palestra dele, realmente fiquei assim, consegui entender quase tudo. Então, aconselho as pessoas de não ficar assustadas, então assistir, porque com certeza ele é muito gráfico também, muito desenho, assim, é ótimo expositor. E essa vamos também transmitir no YouTube. Então, faça publicidade, mas lembre que é às 9 horas, porque ele está fazendo um grande esforço para chegar a gente. Tem 11 horas de fuso horário de diferença com a Austrália. O cara está aceitando falar para a gente às 10 horas da noite até meia-noite. Então, custa muito para ele. Devemos ficar super agradecidos. É uma oportunidade única. Ele foi recentemente keynote speaker lá em um congresso na França. Então, realmente ele é um grande esforço que está fazendo para a gente deve estar presente, tá bom? Então, eu vou mandar um flyer para fazer publicidade a este evento, porque merece realmente essas pessoas que nos chegam. Extras, vai ver a palestra, o resumo está o resumo já se encontra lá no site do curso, ok? Então tem a programação, tem o resumo dele, ok? Você até tem a página web dele, você já pode ir procurar. Quero dizer que na Nova Zelândia, ele trabalha com o pessoal da Nova Zelândia, como Mike Steele. Mike Steele escreveu um livro super conhecido de filogenética para matemática, super conhecido para matemática. E na Nova Zelândia, a filogenética é muito desenvolvida do ponto de vista matemático. Tem congresso todos os anos de filogenética, tem Summer Camp, onde você leva o seu saco para dormir. Então, é bom se conectar a eles, porque para eles, naquela região do mundo, é algo que é muito desenvolvido. Claro, por ponto de vista dele, cada grupo de pesquisa não tem um foco. Ok, então, muitíssimo obrigada. Acho que com a Renata vamos preparar também uma lista de exercícios para vocês, não? Fazer mais com essa sequência. E vamos dar um prazo. Vamos dar um prazo de algumas semanas lá para você fazer em grupo, ok? Então não se preocupe que vão ter trabalho para fazer depois para colocar as mãos. Sim, fala. Nas minhas aulas tem o meu e-mail, né? Então, assim, qualquer coisa vocês podem escrever. Espero que vocês tenham um espaço, né, para se conhecer melhor entre vocês, na verdade, para fazer uma rede, de repente, de apoio futuro. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Se todo mundo se interessar um pouco pela área de pesquisa, então, construir, né, essa rede de apoio, né, de ajuda. Quem, diante de uma dúvida, você pode recorrer, eu acho isso muito, muito importante, né? Então, eu espero que vocês consigam interagir aí para montar essa rede. Talvez realizar a lista, né, de exercício em grupo seja um momento para favorecer isso, ok? E quem sabe, né, Stefanella, desse grupo aí surge alguém que vai depois fazer justamente o contrário, né? Tentar explicar para a gente
né? Sair um pouquinho do termo biológico, matemático, e tentar explicar um pouco melhor os modelos, né? Para a gente entender, sem aquela quantidade de equações que aí todo mundo fica muito assustado. Mas em termos analíticos, né, isso seria bem interessante para a gente. E até digamos, uma preocupação, eu vejo, né? Eu vejo muita gente da área de biologia e tudo, realizando, como você começa a ter programas que são mais friendly e use, principalmente para a nova geração, né? A gente vai fazendo, vai construindo e muitas vezes a gente não está com um entendimento completo do que tem ali por trás, né? Então, acho que... Realmente a ideia até deste curso é de criar uma linguagem comum para cada um, na sua especialidade, poder falar com o outro. Porque ninguém vai poder saber tudo, isso não é possível. Mas estabelecer uma espécie de alfabeto e depois, com o tempo, cada um poder aprofundar alguns aspectos, não? Porque assim, a gente da matemática não vai virar bióloga, em princípio, mas depois ter alguém como o César Castilho vai querer fazer uma gravação de biologia, por que não com o tempo, entende? Ou alguém da biologia quer aprender um pouco mais de matemática. Mas a ideia é, no momento, compartilhar e incentivar esse trabalho de grupo e de troca, onde a dúvida são bem-vindas, porque a gente agora hoje está usando Mega, está usando Bioedit como caixa preta, vamos usar, é de bom para ter. Mas depois analisar o que está a estrutura atrás, do ponto de vista matemático, qual é a estrutura atrás daquele programa, como a gente poderia melhor adaptar o tipo de pergunta, não? Que a gente está focando, no caso, por exemplo, da dengue, ou outras pessoas podem falar do Covid, etc, etc. Aí pode fazer um upgrade, pode construir até outro tipo de ferramenta mais adaptada, mas claro que, no primeiro momento, vai usando o que está lá e vai entender como é que ele funciona, é um primeiro passo, não assim, inventar a rota do zero desde logo. Ok, gente? Então... não faz sentido, até porque a gente percebe, conforme vai lendo esse tema, que já tem muito trabalho, e muito trabalho robusto, né? Muitos modelos já foram concebidos para isso. Então, realmente, primeiro, acho que entender o que se tem, né? Para depois pensar mais à frente. Eu vou enviar, eu queria enviar o resumo espera, eu posso compartilhar a tela um momento. Eu vou botar o cabo de energia no meu computador, senão ele vai desligar. Eu vou, nesse momento, compartilhar a tela aqui para mostrar somente a palestra do próximo dia, um momento, que eu vou compartilhar para vocês, para a gente ver. Todo mundo está vendo aqui? Então, essa vai ser a palestra sobre a matemática do Phylogenetic Network, esse é o Andrew Francis. E aqui, na página web do curso, tem o resumo dele, ok? Então, aqui, Phylogenetic Tree, a way to describe, ele vai ser muito bacana, tá? Então, todo mundo pode entender alguma coisa, não se preocupe, ok? Então, lá na página web do curso, você até encontra a página web dele, tem todo esse tipo de informação, ok? Ok. Aqui está a página dele. Ele é lá o chefe de um centro de data science, mais especializado depois em problema biológico, mas ele é o chefe de data science. Então, quem se interessa em data science, ele realmente vai conjugar até álgebra com data science. Ok? Mas ele é mais da parte de matemática. Ok, então até a próxima terça-feira, 9 horas. Muito obrigada mais uma vez, Renata, para esse task force. Muitíssimo obrigada.